Boa noite a todos. Eu sou a Sofia, eu sou diretora aqui da TOD Advogados e hoje nós vamos promover um debate sobre a regularização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Bahrein com Israel. Para me auxiliar nesse debate, a gente trouxe aqui o Jefferson Nassif, Massal Khair, Jefferson. Massalama. E Jefferson, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Quem é você? O que você faz? Então, pode ficar à vontade, toma seu tempo. Obrigado, Sofia. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre um tema que aflige o mundo já há muitos séculos, né? E a oportunidade de voltar a debater um assunto que tanto me interessa, sobre o qual eu me debrucei por muitos anos durante a minha vida acadêmica, e que, de certa forma, e dados os compromissos profissionais, ficaram um tanto quanto alijados, um pouco isolados. Do ponto de vista pessoal, eu sempre discuti, sempre conversei, sempre estudei o tema, mas não sob viés acadêmico mais. Mas eu fico muito feliz de ver que as universidades brasileiras voltaram a discutir o Oriente Médio. Hoje, algumas universidades já têm seus grupos de estudo sobre o Oriente Médio, de forma que esse debate aqui, eu espero que contribua para essa discussão também nas universidades e que a gente possa fazer outros debates com relação a esse tema de Oriente Médio, que é tão importante, não só para o Brasil, mas para toda a região. Jefferson, muito obrigada, por aceitar o nosso convite aqui. Então vamos iniciar um pouquinho a nossa conversa, né? Você é descendente direto de libaneses, né, Jefferson? E na sua vivência, né, você falou que a sua avó te ensinou árabe. Na sua vivência, como que você vê, principalmente no pós-Segunda Guerra, a criação do Estado de Israel, como que você vê o posicionamento de Israel nesse tabuleiro que é o Oriente Médio? Bem, sua pergunta ela é muito boa e ela traz um conceito inicial fundamental para se discutir o Oriente Médio, que é a história. É uma região de colonização, de urbanização, de vivência humana histórica, berço da civilização humana, Egito, Oriente Médio, África, quer dizer, todo esse contexto precisa ser levado em consideração, o geográfico e o histórico. De forma que Israel, quando no final do século XIX, você já começou a perceber não uma maciça migração israelense para o Oriente Médio, mas você já via blocos de urbanização israelense na Palestina, né? Não que não houvesse no passado, sempre houve a convivência entre israelenses, entre judeus, muçulmanos e cristãos na região, e vai e vem alguns conflitos, mas nada tão ou significativamente forte como foi no final do século XIX e começo do século XX, né? Agravado, claro, depois da Constituição do Estado de Israel em 1948. E como é que você chegou lá, né? Talvez valesse a pena, de forma muito rápida, muito breve, passar um pouco sobre essa história, porque ela é fundamental para entender os conflitos seguintes, né? A colonização, a partir principalmente do movimento sionista, ali com Theodor Herzl no final do século XIX, cresceu, mas claro que a Segunda Guerra foi o fator preponderante para estabelecer os judeus num estado, numa região que realmente fosse considerada um país, um estado israelense, para a qual a ONU então decidiu em 1948 criar o Estado de Israel. Como que você também visualiza, porque na criação do Estado de Israel, aquela partilha inicial que teve, né, com a Palestina, a gente vê uma atuação muito forte dos ingleses ali, né, na verdade quase que única eles foram preponderantes ali, eles foram o ponto inicial para essa criação do Estado e para a divisão, né? Então, aliado com o movimento sionista, né, começando a se estabelecer na região, e é claro que se a gente for falar de Palestina, Jerusalém, a gente vai lá para trás para começar a tentar entender quais são os conflitos, mas
agora, né, pegando, né, no pós-guerra, o que você vê com relação a essa atuação inglesa ali? E eu já pego o gancho também para essa questão da imposição ocidental e dentro do tabuleiro, né? Porque é uma causa de conflito, né? Não, muito bem colocado, porque afinal de contas, tanto no Oriente Médio quanto na África e em outras regiões, na Ásia, a presença das grandes potências, fossem elas Holanda, Sim. Portugal, Espanha, depois Inglaterra, França, todos eles interferiram sobremaneira num conjunto de características nacionais, religiosas, que afetaram como essas diferentes nacionalidades convivem. Isso ficou muito claro na África, que você tinha as grandes colônias holandesas, alemãs, francesas, inglesas. Então isso se reflete também no Oriente Médio. Com o final da Primeira Guerra Mundial e o encerramento, aí mais uma vez, não dos europeus, mas do Império Turco Otomano, da sua ocupação na região, quem ocupou foram os ingleses e os franceses. Os ingleses ficaram com Jordânia, Arábia Saudita, quer dizer, todo o Golfo, né? Inclusive os ingleses saíram dos Emirados Árabes Unidos nos anos 70, quando eles se constituíram como Emirados, né? De 7 diferentes Emirados. E a França com Síria e Líbano, numa região que não dava para distinguir entre Síria e Líbano mesmo, né? Era a Grande Síria, e os povos libaneses, o povo libanês, na verdade, era um enclave em que a França tentou fazer, delimitando artificialmente uma fronteira com a Síria, um enclave cristão na região. Então, é até difícil definir exatamente quando que é uma independência libanesa, mas por volta dos anos 20, 1926. Mas a ideia da França era fazer um enclave cristão, um estado cristão no Oriente Médio, que era o Líbano. E isso mudou completamente. Por quê? Porque era uma fronteira artificial. Um dia você acorda sírio, no outro dia você acorda libanês. E essa divisão artificial acabou criando alguns dos grandes conflitos, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo, né? Por conta dessas nacionalidades que muitas vezes são colocadas no mesmo caldeirão. E isso não funcionou. As consequências a gente observa até hoje. Então, de forma que ingleses tiveram que se retirar, então, com a decisão da ONU, pela Constituição do Estado israelense, e na saída vieram os primeiros conflitos com os palestinos e com os árabes, né? Foi exatamente no dia seguinte da proclamação do Estado de Israel, já veio o primeiro conflito árabe-israelense. Então isso, de certa forma, foi talvez não uma consequência da ONU, porque eu acho que o Estado de Israel realmente deveria ter sido criado ali, mas uma falta de sensibilidade para os interesses de ambos os lados, tanto de parte do Concerto das Nações reunidos na ONU, quanto principalmente dos ingleses, que deveriam ter dado... hoje seria mais fácil, né? Porque hoje no sistema da ONU já instituídas aquelas condições de peacemaking e peacekeeping, né? Os grandes esforços da ONU para manter para estabelecer a paz dos países em conflito, isso, se fosse naquele tempo, acho que o resultado teria sido diferente. Mas fato que não foi, a ONU estava se estabelecendo, não foi possível estabelecer com critério, com cuidado, como se daria a saída de uma potência, de uma colônia, de uma região em conflito, a colocar dois povos distintos, já conflitando desde então, no final do século XIX, sozinhos, a Deus dará. Então, realmente, a presença dos franceses e dos ingleses na região não capacitou a região para andar com as próprias pernas. Isso é bem interessante, a gente consegue observar muito isso na literatura geopolítica ali no final do século XX, enfim, quando a gente está
estudando, a gente vê muito, de forma muito característica como que esses autores, essa literatura, eles separam de fato a civilização, eles chamam até de civilização muçulmana, né? nem tão árabe, e eles colocam aquela civilização quase que a parte do mundo, quando na verdade, que nem você falou, é quase que o centro, né? A criação da civilização. Você tem Egito, você tem o Grande Oriente Médio, que você começa a passar ali pelo raleio africano. Então, eu acho muito importante a gente falar da pontuação do Ocidente lá, né? A gente começou então com essas grandes potências, pós-imperialismo, e a gente chega no momento que os Estados Unidos, eles começam a influir, né, na região, seja ora apoiando grupos e depois não apoiando mais, ora em conflitos como, por exemplo, na Guerra Fria, utilizando ali aquele palco, né, como conflito, né? Então, já continuando na pergunta dessa influência ocidental que durante muito tempo foi e em certa medida é um pouco nociva na região, porque são costumes diferentes. Então, entre os próprios muçulmanos, você tem a questão dos sunitas, dos xiitas, você tem países que são compostos de forma totalmente diferente. Então, você tem Emirados, você tem repúblicas, você tem república nacionalista. Então, dentro daquilo, existem coisas muito diferentes, né? Então, continuando a nossa temática aqui, hoje nós temos a passagem dos ingleses para os Estados Unidos. A gente consegue ver isso, obviamente, muito mais historicamente pontuado do que vivendo, né? Então, como que você observa os Estados Unidos lá atrás, né, com as guerras do Golfo, etc., até agora? Qual que é a influência deles? Ela é benéfica? Até de certo ponto pode ser, mas o que você verifica que foram os pontos fulcrais, às vezes, de mudança de um tabuleiro tão instável, né, que é o que a gente está falando aqui? Excelente colocação. Acho que com relação aos Estados Unidos, a gente não deve nunca se esquecer de que os interesses energéticos são preponderantes. Ainda são, claro que muito menos, dada a possível transformação da matriz energética do petróleo para fontes alternativas, mas por muito tempo, e em certa medida até hoje, os interesses relacionados à energia ainda são extremamente importantes. Então, não consigo desassociar os interesses dos Estados Unidos pela manutenção das quase eternas fontes de energia que os países árabes fornecem ao mundo e aos Estados Unidos, principalmente como a nação mais industrial do mundo. Então, a presença americana ali, em certa medida, pelo menos nas primeiras décadas depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito baseada nessa questão, mas não só isso. Você também tem fortes interesses internos de stakeholders, né, de atores importantes dos Estados Unidos ligados ao universo judeu que de forma muito forte direcionam a política externa americana para aquela região. E às vezes isso dá muito conflito, porque ao mesmo tempo você precisa ter na política americana uma relação com os árabes que lhe permita duas coisas: fonte de energia e de comércio. Os Estados Árabes são grandes compradores dos americanos, são grandes compradores de armas, e de certa forma eles se necessitam para esse equilíbrio instável e muito sensível na região. Então, nos anos 90, talvez tenha sido aí a grande, talvez mais forte, né, decisiva, direta atuação dos Estados Unidos na região, com a chamada, a gente diz Primeira Guerra, mas na verdade foi a Segunda Guerra do Golfo, né, porque a Primeira Guerra do Golfo na verdade foi entre Irã e Iraque, em que os Estados Unidos, aí, por conta da Guerra Fria, atuou assim como em outras regiões, outros conflitos do mundo, por procuração, né? Atuando de forma indireta, nunca diretamente, mas claro, armando, fornecendo dados, estratégia, informação para o Iraque, né? Contra um inimigo que
que aliás parece ser comum há tanto tempo, o tempo todo, que é o Irã. Sim. Né, como uma república xiita, teocrática, parece ser o Irã mesmo, aquele inimigo comum não só de Israel, mas também de outros estados do Golfo. Os próprios sauditas, né? Eles têm esse choque Isso. que acaba os unindo aos Estados Unidos, então é tão complexo que a gente verifica, mas eu acho que você tocou num ponto comum que é, de fato, o Irã, principalmente ali pós-revolução, né? Que a gente vê uma mudança radical nos costumes, na política, na matriz econômica. Então, lembrando que o Irã, sobre a liderança anterior, Reza Pahlavi, era um grande aliado dos americanos. Exatamente. Talvez tenha sido por conta, inclusive, dessa aliança excessiva com os americanos, que o novo regime teocrático tenha sido completamente o contrário, o oposto, e tenha trazido os Estados Unidos como um grande satã, como eles dizem, o grande vilão, o grande inimigo a ser derrotado, por dois motivos, né? Tanto pela aliança com Reza Pahlavi, quanto pelo apoio dos Estados Unidos a Israel e na região, agora de uma forma talvez um pouco mais débil, um pouco mais diferente, leve, mas o pan-arabismo, a defesa dos interesses palestinos, era aquilo que unia, inclusive, iranianos e árabes. Iranianos e todos os árabes, sejam os do Golfo, sejam os da África do Norte, quer dizer, todos aqueles que enxergam nos palestinos um problema como o seu, como da comunidade islâmica. Isso era o que unia. Pode ser que agora a gente esteja visualizando, vislumbrando um cenário diferente. E é justamente isso que a gente veio, né, falar aqui, Jefferson. A gente viu que os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e agora, final da semana, a gente viu que o Sudão, né, regularizaram suas relações diplomáticas, né, com Israel. E a gente também vê sinais muito tímidos da Arábia Saudita querendo, mas acho que aí vai ser um pouquinho mais complicado. Mas nós vimos, a gente que se debruça, que estuda, nós sabemos que os Emirados Árabes e que Bahrein não estavam e nunca estiveram em guerra declarada com Israel. Não eram estados entre si necessariamente problemáticos, é muito o que você falou, eles imbuídos de um espírito de uma nação islâmica, eles acabavam apoiando a causa palestina. E a gente vê que o presidente Trump, né, que agora disputa as eleições, agora dia 3, né, ele se arrogou muito dessa pecha do pacificador, porque ele armou esses acordos, ele foi o grande armador dos acordos que foram assinados em Washington, né? Ele precisava. Pois é, e é isso que eu queria te perguntar, como que você visualiza isso? Porque no final das contas, a gente até viu, durante a pandemia, por exemplo, antes dos acordos serem assinados, nós vimos que alguns aviões dos Emirados pousaram em Israel com equipamentos médicos, hospitalares, a mesma coisa. A gente via também tímidas contribuições em eventos esportivos, a questão do judô, né, que acaba sendo bastante forte em Israel e na região. Então a gente via a ministra, que na época era a ministra, acredito que dos esportes, enfim, indo para os Emirados em competições. Então não eram relações assim tão gélidas, né? Mas agora a gente tem uma regularização formal dessas ações. Então, e em contrapartida, a gente vê a cisão de novo do tabuleiro, porque alguns países falaram que não, isso é uma traição à causa palestina. A causa pan-árabe. A causa pan-árabe. Então, assim, como que você verifica essa triangularização? Como que você... E triangularização que eu digo, Estados Unidos, os países que estão aptos a regularizar e esses países que não tanto. Bem, aí talvez a gente comece a entrar no tabuleiro mais complexo. Sim. Nas alianças, nas geometrias flutuantes e alianças que são difíceis de entender. Vou tentar explicar, tentando colocar os interesses de quem ganha e quem perde
e o que poderá acontecer a partir de então. E como é que a gente chegou lá? Bem, vamos falar, talvez deixar os Estados Unidos por último, porque eles ainda são o fiel da balança e foram os brokers desse acordo. Mas vamos falar de Emirados Árabes Unidos. Bem, os Emirados Árabes, eles são talvez o país mais aberto da região. E essa abertura foi de propósito. É um país que se estabeleceu, como eu falei, nos anos 70, e eles, como são 7 Emirados, existe um Emirado muito rico que é Abu Dhabi, mas os outros Emirados não têm petróleo. Então eles se fiam na riqueza de Abu Dhabi, na aliança política estabelecida principalmente pelo Emirado de Abu Dhabi, mas entendeu que para sobreviver não poderia depender só do petróleo. E é a partir desse momento que você vê a emergência de Dubai, um outro Emirado, como uma potência comercial, uma potência financeira no país e na região. Essa estratégia, como todos sabemos, super certa. Hoje, realmente, Dubai é um hub internacional para aviação, com a Emirates. Dubai também é, Abu Dhabi, né, também é. De forma que os Emirados despontaram como um país economicamente forte e como um líder regional. Claro que não é um líder regional do peso da Arábia Saudita, mas ele está posicionado estrategicamente, porque ele não faz fronteira, mas ele é muito vizinho do Irã. Ele divide o Estreito de Hormuz, é um ponto estratégico importante, e tem ganhado muito dinheiro não só com o petróleo, mas com o comércio e com as finanças. Então, para os Emirados Árabes Unidos, que já vinha há muitos anos estabelecendo alguma relação com Israel, aí de novo, motivado por essa necessidade de ampliar as negociações comerciais, ampliar os parceiros, ampliar suas fontes de exportação e importação, Israel nunca foi assim o grande inimigo, embora eles sempre se pusessem, olha, eu concordo, eu acredito na causa palestina, eu não concordo com Hamas, mas eu não concordo com a anexação de territórios, de forma que a gente, se dialogarmos, chegaremos a algum acordo. Para os Emirados Árabes ainda existe uma outra questão que esses acordos também trouxeram, a possibilidade de obter mais armas avançadas dos Estados Unidos. Então esses acordos não tratam apenas de uma normalização das relações, mas dizem que secretamente envolveu também venda de armas, principalmente F-35, que é um caça super moderno, aos Emirados Árabes. E se você perguntar isso para Israel, eles vão dizer, não, isso eu não deixaria. Os acordos não envolveram isso. São armas modernas que eu não gostaria de ver nem nas mãos de quem eu estou normalizando relações. Então essa é uma questão para se colocar e vamos ver no futuro como ficará. Do ponto de vista do Bahrein, não dá para desassociar da Arábia Saudita. Sim. Bahrein faz fronteira, na verdade é uma ilha, mas ligada por uma ponte, e as relações são muito fortes. É quase um protetorado. São extremamente dependentes. Bahrein dos bahrenitas dos sauditas, de forma que a gente não pode entender de forma nenhuma uma intenção isolada, independente do Bahrein, sem que ele tenha ido bater as portas da Arábia Saudita, ou que tenha sido inclusive provocado pela Arábia Saudita para estabelecer esse acordo. E por que a Arábia Saudita então promoveria esse acordo via Bahrein? Ou aceitaria que os Emirados Árabes, seu vizinho, aceitassem um acordo, firmassem um acordo com Israel? Porque, bem, o príncipe Bin Salman, que assumirá o trono muito brevemente, ele se pretende moderno. Ele já abriu, inclusive, o cinema na Arábia Saudita, né, em Riad, de forma que existe um desejo da Arábia Saudita de dar alguns passos, claro, muito moderados, em prol de uma modernização. E para isso, ele precisa contar com os Estados Unidos,
ele precisa sinalizar ao mesmo tempo que essa modernização ele necessitará de uma boa relação com todos os vizinhos, inclusive com Israel. E por que com Israel é importante para a Arábia Saudita também? Porque aí nós nos aliamos contra um inimigo comum que é o Irã. Então, o Irã já há muitos anos não tem boas relações com os países do Golfo, mas nos últimos anos, principalmente em 2019, ou até antes, né, com ataques cibernéticos, mesmo ataques físicos, né, bombardeando as instalações de petróleo da Arábia Saudita, tem causado muita preocupação com o fornecimento de petróleo da Arábia Saudita, né. Ao mesmo tempo, aquele acordo JCPOA, o acordo P5+1, em que foi promovido pelos Estados Unidos, ainda no governo Obama, em que o Irã aceitaria pelo menos algumas inspeções internacionais sobre seu programa nuclear, não foi absolutamente bem visto pelos países do Golfo, principalmente com a Arábia Saudita, né, e com Israel. Então, talvez sem imaginar esse cenário, os Estados Unidos, sob o governo Obama, tenham promovido essa aliança improvável entre os países do Golfo e Israel. Não que isso seja ruim. Eu acho que talvez os Estados Unidos hoje tenham percebido que se esse resultado fosse colhido, também não seria ruim. Porque, afinal de contas, esse processo de normalização pode levar a um processo de paz significativo no futuro. Mas, e aí vamos aos palestinos, que não gostaram dos acordos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eles não gostariam, não querem ser alijados do processo. Qualquer que seja o processo de paz, se ele envolver a causa palestina, os palestinos precisam estar. E eles não estavam envolvidos nesse processo de negociação. Ao mesmo tempo, os acordos dizem que haveria uma suspensão ou uma interrupção da anexação dos territórios. Sim. Mais uma vez, estão falando de um território que é meu e eu não estou à mesa para negociar. Ao mesmo tempo, para os Emirados Árabes, todos os outros árabes que estão assinando, Bahrein, provavelmente Oman daqui a alguns meses, talvez, ou o Sudão, isso representa uma perda para os palestinos, porque agora parece que todos os acordos, ou qualquer acordo na região, não depende mais de uma pacificação com os palestinos, ou de um processo de paz em vigor, ou que se vislumbre, ou negociação com os palestinos. Quer dizer, algo que é muito pouco você está desassociando antigos inimigos que antes não conversavam, porque sempre colocavam à mesa a causa palestina, e agora disseram, não, olha, Palestina, eu entendo o seu lado, mas o meu interesse estratégico supera a causa palestina, supera o pan-arabismo. Meus interesses estratégicos são maiores nesse ponto. Então eu vou fazer acordo com quem eu quiser, inclusive com Israel, porque isso me beneficia. Então, isso para os palestinos pode ser um grande problema. Isso pode isolá-los. Talvez Israel já tenha colocado isso no tabuleiro e pensado, olha, realmente vale a pena. Vale a pena não só normalizar, formalizar aquilo que eu já venho tendo com os árabes mais moderados, com os árabes, não posso dizer nem moderno, porque com os árabes mais moderados do ponto de vista político internacional, o que talvez não aconteceria com o Catar, nem com a Turquia, talvez, mas com os Emirados Árabes, sim. A Arábia Saudita talvez um pouco mais difícil, porque enquanto Bin Salman não for efetivamente o governante, vai ser muito difícil. Esses processos de paz, os acordos de paz precisam de lideranças muito fortes. Você precisa ter realmente a liderança que venda esse processo, que venda esse acordo para as lideranças, para as outras lideranças, para os outros agentes mais radicais. Tal como Israel conseguiu em 1993 os acordos de paz com Rabin. Sim. Um general muito respeitado nas Forças Armadas e conseguiu impor a paz. E conseguiu convencer Israel sobre a paz. Talvez o Bin Salman seja essa liderança, eu não sei, não poderia dizer hoje, mas para chegar lá ele vai ter que conquistar
outros radicais. O Bin Salman, ele já tem eu acho que é interessante a posição dele, né, na Arábia Saudita e no ambiente geopolítico, porque hoje a gente vê muito mais ele, né? Ele está muito mais à frente, ele já se relaciona muito bem com países ocidentais, né? Ele precisava também, ele precisava apaziguar o ambiente internacional por conta do assassinato do Turco Khashoggi. Então eu vejo que ele talvez realmente seja uma liderança interessante na região. A gente vê ele se posicionando, mas de fato ainda precisa da oficialização, né, dele. E assim, Jefferson, até você tocou num ponto interessante, a questão da Turquia, né? A gente tem alguns outros países que, obviamente, tirando o Irã disso, porque a gente já definiu ali a posição deles, né, nesse tabuleiro, mas a gente tem Egito, a gente tem Turquia, a gente tem o próprio Catar. E você, Jordânia, com a sua experiência, tá? Como estudioso no assunto, e eu acho que quando a gente é estudioso a gente consegue olhar um pouquinho mais o desenrolar da história com mais clareza, né? Ainda que seja extremamente complexo lá. Você vê alguma sinalização de um mínimo apaziguamento com o tabuleiro que a gente tem hoje? Ou a gente tem que realmente esperar trocas próximas de poder? O que você vê, principalmente nesses agentes que a gente falou, Turquia, Egito, Jordânia, Catar, o que você visualiza para essa, eu não vou falar pacificação, vou falar apaziguamento, né, da região? É muito difícil traçar cenários numa região tão conturbada e tão instável como o Oriente Médio. Vi de Líbano, que vivia anos de paz e um estalo, e ainda por fraturas internas tende a retomar um processo de conflito de novo. Mas o que pode acontecer, talvez, com essa normalização das relações e a disseminação de acordos na região, é você criar um cinturão de apaziguamento ou de conflitos menos intensos, pelo menos retóricos, de fato, na verdade, né? Isolando a Palestina e o Irã. Então você teria pelo menos talvez uma simplificação, se eu posso dizer assim, em que o conflito árabe-israelense deixará de ser árabe-israelense e ficará como árabe-palestino, israelense-palestino, em que o conflito do Irã com toda a região vai ficar focado no Irã, talvez, né? Em que todos pressionarão o Irã de forma conjunta. Se isso vai realmente, no final das contas, auxiliar os palestinos às suas demandas históricas, nós teremos que pagar para ver, porque todos esses processos, na verdade, desde 1993, quando os acordos de Oslo foram assinados, não houve nenhuma sinalização realmente concreta de se sentar na mesa e voltar aos grandes temas que não foram levados adiante, talvez por conta da morte do Rabin e outros processos que não foram adiante, mas nenhum dos processos, seja a iniciativa árabe da paz, seja esse recente plano do Trump para o Oriente Médio, nenhum deles foram suficientemente abrangentes, consistentes e sensíveis a ponto de colocar todos os agentes à mesa, todos os stakeholders à mesa e negociar ponto por ponto com essas lideranças fortes que eu falei e chegar realmente a uma pacificação na região. São questões extremamente sensíveis, mas que precisam ser colocados e não foram colocados nesses acordos, que não são acordos de paz, né? São acordos mais comerciais e que não envolvem os palestinos. Se não envolvem os palestinos, é muito difícil chegar a alguma conclusão. É possível, eu acho que os palestinos talvez também por conta desses acordos vão se sentir mais pressionados, mas também não acredito que esses acordos sejam feitos hoje sob uma liderança Trump. Alguns motivos me levam a acreditar nessa impossibilidade de ter o Trump como o fiador de um processo de paz. Primeiro, pela mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.
Processo que, inclusive, nosso próprio governo tentou fazer e ainda bem desistiu. Mas isso foi o primeiro problema que já acirrou e animou, infelizmente, negativamente, as relações dos árabes com Trump. Depois, uma significativa queda do apoio financeiro que o governo dos Estados Unidos dava aos palestinos. E o fato de que, bem, os próprios americanos estão paulatinamente se retirando da região, tanto do ponto de vista físico mesmo, quanto do ponto de vista diplomático. Hoje a liderança americana é muito mais claudicante do que no passado. É uma liderança que, talvez iniciada já no Obama, mas se ele se retirou fisicamente, ele ainda mantinha fortes laços diplomáticos e a real intenção de trabalhar as questões, isso já não observa mais no governo Trump. Muito pelo contrário, o que ele dizia, e era um argumento de campanha, era de que os Estados Unidos deveriam se retirar daquelas guerras intermináveis, nem promover outras guerras que fossem intermináveis. Então, sob perspectivas diferentes, né? O Obama se retirou, mas manteve uma perspectiva multilateral de solução dos problemas, dos conflitos, enquanto Trump se retira, mas se leva os Estados Unidos para uma perspectiva mais unilateral. Então, e não só unilateral, como muito mais parceira, declaradamente parceira de Israel, do que dos outros atores. E isso não contribui de forma alguma para uma tentativa de ser um intermediador de um problema tão grande, com tantas características distintas e históricas. Né? Sim, você tocou num ponto, esse ponto de conciliação internacional, a gente já se encaminhando para o fim, eu só queria tocar numa última questão. Assim, a gente consegue visualizar, né? Desde ali do início dos anos 2000, o nosso país, né, o Brasil, a gente se colocava muito no cenário internacional como esse conciliador, o apaziguador, aquela figura que todos os países se sentiam confortáveis de colocar numa mesa para mediar, né? E desde as últimas eleições a gente vê uma mudança de alinhamento da política externa brasileira. Então, a gente começa a se aliar muito mais fielmente às posições dos Estados Unidos. Em algumas questões a gente se alinhou bastante à Arábia Saudita e alguns profissionais, né, do ramo, alguns historiadores e cientistas políticos, eles falam sobre esse momento de que o Brasil está perdendo esse protagonismo internacional do que era antes, de um conciliador, né? E é claro que a gente sabe que o Brasil tem muitas relações comerciais com o Oriente Médio, né? Hoje a gente participou há pouco do Fórum Econômico dos Países Árabes e em número de exportações, ali o Grande Oriente Médio é nosso terceiro, né? É nosso terceiro parceiro comercial. De forma geral, né? Os países eles acabam se dividindo, mas então a gente tem um interesse muito grande na região, a gente tem uma comunidade muito grande aqui, só que a gente tem essa mudança de posicionamento e de alinhamento. Como que você vê isso, né? Então a gente agora está sobre uma administração, essa administração pode mudar, só que é óbvio que a política externa ela permanece, né? As relações de política externa elas são mais lentas. Como que você visualiza essa mudança de alinhamento do Brasil? Lembrando que mudanças muito drásticas de política externa sempre comprometem a imagem e a percepção externa do país. Então, a diplomacia brasileira ela demonstra uma estabilidade, uma harmonia de posições, não só por obrigação, por demanda constitucional, mas porque a política externa brasileira, historicamente, ela sempre foi voltada para o equilíbrio, para a defesa dos interesses brasileiros de forma muito equilibrada, muito pragmática, vislumbrando todos os atores, todos os interesses, de forma que o Brasil nunca se pôs, mesmo nos anos 70, em que a relação e dependência do Brasil de petróleo, né, principalmente nos anos 73, 79, nas grandes crises de juros do petróleo, o Brasil foi obrigado, compelido, a se colocar muito mais do lado dos árabes pela dependência do petróleo
do que em outros momentos históricos. Mas mesmo nos anos 70, nunca deixou de sinalizar positivamente para Israel, ou de sinalizar de que haveria necessidade de um equilíbrio de forças na região, de um início de processos de paz que levasse à normalização das relações. O que não se viu, então, logo no começo da política externa brasileira do governo atual. Como citei anteriormente, né, algumas sinalizações não foram muito positivas para os países árabes, como a intenção de se mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, assim como nos Estados Unidos, felizmente aqui não concretizada, poderia trazer perdas econômicas, comerciais, diplomáticas muito grandes para o Brasil. Felizmente houve aqueles dentro do próprio governo que souberam contornar a situação e mostrar que as perdas seriam muito grandes, né? E você reestabelecer essas relações, não só nos países árabes, como os países árabes, mas com qualquer outra nação, levaria muito tempo, talvez sob a mudança, inclusive, de outro governo. Então, no momento em que a política comercial brasileira e tem a balança comercial brasileira precisa de recursos, né, para superar esses déficits tão grandes no nosso balanço de pagamentos, é essencial manter relações comerciais com todos os países. E essas relações dependem essencialmente de boas relações diplomáticas. O mesmo pode acontecer, inclusive, com a China em outras questões. Mas eu espero que a política externa brasileira enxergue essas questões, não é? Entenda que alinhamentos automáticos em questões relacionadas ao Oriente Médio não seriam boas, não seriam adequadas para a política externa brasileira, para a história que nós temos e sequer para as relações comerciais que nós temos e que precisamos com os países árabes. Perfeito, Jefferson. Eu queria te agradecer imensamente, Shukran, por você ter topado o nosso debate. Eu acho que o tempo acabou ficando pouco, a gente está batendo quase 1 hora e eu ficaria aqui mais 3 horas conversando, porque é um assunto que eu particularmente amo, eu me debruço muito sobre a região, do ponto de vista econômico, geopolítico, histórico, familiar também, né? A gente estava conversando. Então eu acredito que a gente pode sempre evoluir essa conversa. Eu te convido a voltar novamente para a gente tratar sobre outras temáticas da região. Acho que todo mundo vai gostar, porque a sua exposição foi muito boa mesmo, viu, Jefferson? Então, inclusive, pessoal, a nossa live ela vai ficar gravada nos nossos canais. Vocês podem acompanhar o Instituto TOD nas redes sociais e enviar para a gente as impressões de vocês, perguntas e questionamentos. Jefferson, você quer encerrar? Massa, Lana. Massa, Lana, Jefferson, shukran. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agradeço.